abre já o Você Bonita desta quarta-feira. Minhas convidadas já estão prontíssimas, sentadinhas. Eu estou muito feliz em poder reuni-las mais uma vez. Apresentando a endocrinologista, a doutora Ana Priscila Sóguia. Olá, Carol. Bem-vinda. E nossa NutriChef Gabi Esteves. Vocês estão bem, meninas? Tudo ótimo, Carol. Graças a Deus, é isso. Eu vou apresentar o tema, enquanto isso vou sentar aqui. Meninos, posso pedir para vocês tirarem esse retorno que tá aqui? Que eu acho que não tá no nosso retorno, e aí ele dá uma balançadinha e às vezes, enfim, me confunde. Obrigada. Esse outro aqui também. Obrigada. Vamos lá. Tema de hoje super legal. Quem acompanhou a chamada, e a gente colocou a chamada lá nas redes sociais também, viu que a gente vai falar de hormônios, que a proposta de hoje é diminuir aquele hormônio do estresse e aumentar um hormônio lindo, um hormônio que traz prazer, que é o hormônio do amor, a ocitocina. Exato, Carol, e que muita gente não conhece. Verdade. Então, quando a gente estava conversando sobre qual seria a pauta de hoje, né, a Ju me apresentou, eu falei, Ju, essa pauta é fantástica para esse momento que a gente está vivenciando, porque ele é um hormônio que está relacionado com a interação social, com relacionamento, com apego, com essa empatia, né? E nada mais perfeito do que falar sobre ele hoje, nesse momento que a gente está vivenciando, né, Carol? E tudo ligado à alimentação, que daqui a pouquinho o Gabi vai pontuar. A gente tem uma dinâmica bem bacana para realizar ao vivo, através das dicas das nossas convidadas. Mas eu queria abrir, então, te perguntando, até para o público entender, o papel do cortisol no nosso organismo, da ocitocina e por que cada vez mais a gente vai se distanciando, então, do ideal desses dois hormônios, né? Exato, porque assim, eu acho que o que é muito importante a gente entender, o cortisol, Carol, ele é um hormônio que ele é fundamental no nosso corpo. Sem ele, a gente não consegue sobreviver. Então, a gente precisa dele na dosagem correta. Mas em situações de estresse, de medo, de ansiedade, a gente aumenta a produção desse hormônio. Tá. E com isso, ele pode ter alguns efeitos colaterais. Ao invés de ele manter a integridade e o equilíbrio no nosso corpo, ele pode causar taquicardia, ganho de peso, impulsividade, aumento de pressão, alteração do sono, que são fatores, né, e alterações no nosso ritmo de vida e bem-estar que causam mal à nossa saúde. Então, o ideal é a gente manter um equilíbrio e esse hormônio do cortisol também em equilíbrio, nem pouco, nem em excesso, tá? E a ocitocina, ela é um hormônio, aí eu acho que muita gente que está assistindo a gente hoje não conhece, né? A ocitocina, ela é um hormônio produzido no hipotálamo, que é uma região mais profunda do nosso cérebro, tá? E ela é liberada pela neurohipófise. Muita gente, principalmente quem já foi mãe, já escutou falar sobre isso, porque até pouco tempo atrás a gente falava que era um hormônio ligado à contração uterina durante o parto ou durante a amamentação. Mas não, hoje a gente tem muitos estudos mostrando a influência desse hormônio no humor, mostrando a influência dele nessas relações e até assim estudos em animais, Carol, que mostram que ratinhos que não têm ocitocina ou que não têm prolactina, eles não cuidam dos seus filhotes. Então eles têm os ratinhos, mas aquela sensação de maternidade, de amor, não é desenvolvida. Olha que interessante. Então a natureza é tão sábia que na hora que a gente vai ter o nosso bebê, ela coloca esses hormônios lá em cima pra gente amar aquele bichinho mais do que tudo. Por isso chamado de hormônio do amor. Exatamente, Carol. Mas ele então vai além, né? Que bom saber disso. Eu acho, inclusive, que esses estudos, depois no final da pauta, doutora, se você quiser retomar, cabe até outras discussões que não estão no nosso tema, mas que muitas mulheres têm problemas da depressão pós-parto, da rejeição da criança e que às vezes é fisiológico. Que bom que você contou isso. Super, eu acho Carol, que vai ajudar muitas mulheres. Pode ser um tema de uma próxima pauta. Legal, Combinado? Vamos sim, com certeza. Então vamos lá. Entendendo a questão dos hormônios, Gabi, te pergunto, a alimentação está diretamente ligada? Então, assim, vai influenciar mesmo? Sem dúvida, Cá. Principalmente a gente tem assim os alimentos que são ricos nos aminoácidos e nas vitaminas que vão melhorar a produção de neurotransmissores que vão nos dar o bem-estar, o relaxamento, tudo para que a gente tenha a produção desses hormônios no nosso organismo, principalmente a ocitocina, né? E é a proposta do momento. Então, vocês vão fazer uma dinâmica aqui com todas as dicas de organização do dia
para dar certo essa continha, diminuir cortisol e aumentar a ocitocina. Exatamente. Carol, só para a gente entender, hoje a gente tem a ocitocina em forma de medicamento na medicina. Então a gente tem, porque muitas vezes, né, a gente lê em alguns blogs, alguns sites, então eu acho que isso é importante para a conscientização de quem está nos assistindo. Então hoje a ocitocina, ela pode e é utilizada em momentos relacionados à contração uterina, como para evitar hemorragia, então durante o parto, num parto cesárea, ou em casos muito selecionados relacionados à amamentação. Nós temos estudos para expandir a utilização de ocitocina para comportamento alimentar, para humor. Então, pacientes, às vezes, em acompanhamento psiquiátrico, que já tentaram várias medicações e não tem resposta, em casos muito selecionados e acompanhados por um profissional de ponta, podem fazer uso. E a gente tem uns estudos mostrando que a gente tem um futuro com essa medicação lá na frente. Mas a gente ainda tem pouca coisa para falar, olha, vou sair passando para todo mundo, porque a gente não tem isso. Então, naturalmente, até para ver se eu entendi, nós não produzimos se não estivermos aí nesse momento de gestação ou não? A gente pode, inclusive, acho que essa é a nossa proposta hoje, é como aumentar a ocitocina em momentos que a gente não tá. Olha que interessante, falando de um outro estudo rapidinho. Pais que são adotivos e têm esse contato com a criança de pele, de abraço, eles aumentam a ocitocina. Então, mesmo a mãe que não estava grávida, o pai que não é uma mulher, o fato de receber o filho, amar, tocar, tem os valores desse hormônio aumentados. Então, a gente tem várias formas naturais, que é o que a gente quer contar hoje, para aumentar, porque provavelmente nesse momento a gente está precisando disso. Sem dúvida. Né? Muito bom. Eu vou pedir, meninas, então, para vocês irem até a mesa. Gabi, por favor, você pode ficar naquela ponta. Doutora Nesta, e eu vou ficar próxima, então, a elas aqui, ó, para a gente fazer esse bate-papo e a dinâmica. Vamos lá, o que vocês vão propor aqui, que a gente está vendo, então, horas do nosso dia, os reloginhos e a parte da alimentação. Pode contar, fiquem à vontade, quem quiser contar para você aí a proposta. Então, qual é a nossa proposta, né? É tentar trazer para o telespectador algumas dicas práticas de como aumentar esse hormônio, que é o hormônio do contato, é o hormônio das relações no momento em que a gente está com menos relações, que a gente está com menos contato. Então, muitas vezes a gente está mais sozinho, tem pessoas que moram sozinhas. E a questão da interação, o contato, abraço, aumenta esse hormônio. Então, muito provavelmente, pode ser que algumas pessoas estejam com esses valores mais baixos. Então, como a gente pode aumentar naturalmente diante do momento atual? Vamos começar então. Aí cada uma vai fazendo a sua parte, Gabi com a alimentação e a doutora com os horários. Começamos às 7 da manhã? Cada um tem o seu horário, mas vamos acordar cedo para poder começar o dia a render. Então, assim, ao acordar, né? Então, o que é importante pensando na questão da produção de ocitocina e de outros hormônios, né, neurotransmissores relacionados ao prazer, como serotonina e dopamina. Então, o café da manhã, se a gente conseguir estabelecer uma rotina e colocar alimentos que aumentem a produção de ocitocina, é muito interessante. Quer falar, Gabi, dos alimentos? Daí a gente pode entrar, Carol, com todos aqueles alimentos que contêm aminoácido triptofano, que contém magnésio, que contém vitamina B6, que vão colaborar para a produção desses hormônios. Então, banana com aveia é super legal, leite até para quem consome, tem bastante magnésio, tem triptofano, é uma coisa interessante. O leite batido com a banana ficaria interessante. O abacate é muito legal para esse café da manhã. Então, colocando isso como rotina. Não adianta assim, hoje eu comi a banana, eu vou estar feliz, né? Mas uma coisa assim, como rotina, porque isso vai sim melhorar a produção hormonal. E um ovo, por exemplo, a parte da proteína animal? Sem dúvida, pode ser um ovo também. Sem dúvida. E aí é bem interessante isso que ela falou, não é só a banana, é uma construção ao longo do dia, né? Então, para quem está em home office, ou mesmo para quem já voltou a trabalhar, né? A gente conseguir fazer um break, né? Um intervalo em torno de 10, 9h30, 10 horas, 10h30, então de acordo com o trabalho, né, da pessoa, e é a gente tentar fazer interação social com pessoas amigas, com pessoas queridas. Às vezes a gente está tão correndo, reunião, ou senão o nosso chefe está pedindo alguma coisa. 15 minutos, Carol. Faz uma ligação, pergunta como tá.
Abraça o filho. Abraça o filho, faça carinho no cachorro, deixa ele lamber aonde você pode deixar lamber. Alguém lambe na mão, outro lambe no pé. Ou seja, isso é muito importante porque faz aumentar a ocitocina, tá? Então, e a gente está perdendo esse costume. Porque acho que a gente está tão muitas vezes afastado que a gente esquece de fazer essa ligação, de fazer esse contato, esse abraço. Então, vamos recuperar isso. Perfeito. Tá bom? Então é um momento aí de respeito, de se respeitar e buscar uma pausa para uma situação que a gente vai criar que encha ali aquele momento de amor, seja numa ligação, num call por câmera ou quem tem outras pessoas em casa, um abraço em casa. E aí, já aproveita e come uma castanhinha, também já dá uma ajuda aí para aumentar esses níveis de nutrientes importantes. Que é nesse breakzinho da manhã. Perfeito. Exato. Então temos as oleaginosas ali também. Sugestão da Gabi para meio da manhã. E aí vai vir a hora do almoço. Acho que a Gabi pode falar pra gente um pouquinho como a gente pode enriquecer, né? Numa rotina, não lógico todo dia, mas numa parte dos dias em relação à questão de ocitocina. Olha, todas as carnes, tá, contêm quantidades de aminoácidos super importantes para essa produção. Os vegetarianos e veganos não precisam ficar tristes, porque todas as favas e leguminosas também são riquíssimas nesses aminoácidos. Tá. Então, ou colocar uma porção de arroz integral, que é super rico com feijão e legumes, verdes escuros que eu trouxe ali, qualquer um deles. Importante a variação, tá? Eu vejo assim, gente que come couve todos os dias. Nossa, a gente tem um privilégio no nosso país, né, Verdade. de ter inúmeras verduras e legumes. Então, assim, varie bastante nos vegetais verdes escuros, ou arroz e feijão, ou colocar uma carne, um frango, um peixe, o ovo, e você vai estar super completo aí na alimentação. E a questão da sobremesa? O pessoal em casa, né? A geladeira é logo ali, a cozinha também, tem, né, muitas vezes aquele relacionamento cultural com a sobremesa. Cabe ou não cabe, ou melhor deixar para depois esse pós-almoço? Tá ligada a questão da ocitocina? Porque uma sobremesinha, ela aparenta ser algo bem conforto, né? Olha, Cá, como a gente trouxe aqui a opção do chocolate mais amargo, sem açúcar, claro, não teria problema nenhum em colocar como uma sobremesa, né? No meu ponto de vista, a Pri pode falar o dela, apesar que a gente é meio contaminada, assim. Quando a gente tem, por exemplo, arroz e feijão, que já é carboidrato, a gente colocar uma sobremesa com carboidrato, mesmo que seja uma banana, que é super nutritiva, para uma pessoa que está querendo emagrecer ou quer manter o peso, ou é diabética, tem insulina aumentada, não é uma boa. Tá. Mas comer ali, ó, um tabletinho de um chocolate amargo, super legal, com certeza vai ajudar essa produção de serotonina e tal. E uma outra opção também, Kai, é você colocar isso à tarde, umas castanhinhas com isso, morango e colocar o chocolatinho. Guardar para o momento do break da tarde, que é o que a gente vai falar. Eu acho que é o planejamento, né? Então a gente até achou muito interessante fazer a construção ao longo do dia, porque esse chocolate ele pode entrar, Carol. E às vezes eu não tô com vontade de comer ele às 8 horas da noite, depois da minha meditação. Eu quero comer ele depois do almoço. Então acho que entender o nosso corpo e as nossas necessidades faz parte desse processo. Pri, eu gosto dele depois do almoço. Ok, pega uma uvinha, derrete o chocolate, põe um pinguinho do chocolate meio amargo, junto com a uva, saboreia aquele momento. É esse momento que você precisa? Ótimo. Entendi. Puxa, Pri, eu acho que não é depois do almoço. Acho que eu prefiro deixar ele lá pra tarde. Então, é a gente escutar o nosso corpo. E aí é muito individual, né? Totalmente. Porque é claro que a gente nesse momento vai ter mais vontades, né? Até foi uma discussão nossa de um papo de mulher super bacana, que a gente falava a seguinte questão: com as nossas fontes de prazer diminuídas, obviamente que a comida é uma delas e é a que está mais próxima nesse momento, e graças a Deus que a comida está chegando, que neste ponto nós não tivemos problemas nos últimos 90 dias e não estamos tendo e nem teremos, né? Então, é claro que nesse ponto a gente acaba tendo uma proximidade maior e um desconto na questão da comida, por ser a fonte de prazer que está aí ao nosso alcance, sendo que outras foram cortadas por uma situação que a gente está vivendo. No entanto, existem pessoas, e aí por isso eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão da individualidade.
que sabem que querem muito, que aquilo até vai ser bom, mas que numa sequência, então assim, lá em seguida ao ato de fazer ali, de comer algo que muitas vezes não estava tão planejado assim, ela tem a culpa. E aí vira uma bola de neve que se ela começou certinho, já no meio do dia ela já se sabotou. Como é que vocês enxergam isso nesse momento? O que eu acho que é muito importante, Carol, é primeiro entender a nossa realidade, né? Então, acho que a Gabi até comentou da questão do diabético, que muitas vezes já colocou o carboidrato. Tem pessoas que não são diabéticas, então a gente entender qual que é o impacto das nossas escolhas na nossa saúde. Então, digamos que seja um diabético e que o ideal é que ele não coloque isso depois do almoço. Porque ele vai colocar depois do almoço e muitas vezes ele vai ter vontade em outro momento do dia, porque está entrando como um prazer. A ideia da construção do dia é a gente encher ele de prazer, de coisas que estão substituindo a comida. Porque, na verdade, o que está acontecendo com muitas pessoas em casa? Aqui entra uma comida gostosa, aqui entra uma comida gostosa, aqui entra uma comida gostosa, e entrou o dia inteiro, porque não entrou outro prazer. Então, em vez de eu pôr a comida, eu vou ligar para uma pessoa que eu gosto. Tá. Em vez de pôr o docinho depois, eu vou fazer uma meditação, ou eu vou fazer um alongamento. Eu vou fazer algo que libere esses neurotransmissores do prazer, mas que não seja só comida. Perfeito. Por quê? Porque senão às vezes eu posso levar um ganho de peso, compulsão, piora da glicemia, né, Gabi? E cá, uma coisa que eu tenho percebido muito é que as pessoas parece que estão se punindo com a comida. Sabe assim, eu tô em casa, eu não posso sair, que chato, então vou fazer um brigadeiro, sabe? Então, eu acho que é um momento tão precioso para a gente se olhar, para a gente se cuidar e realmente ter o cuidado da alimentação por amor, né? Eu percebi aí nessa pandemia, todo mundo correndo, me ligando, Gabi, o que eu faço para aumentar a imunidade, dar um suplemento, Gente, se vocês comerem bem, já tá bom. Entendeu? Então vamos fazer isso por amor, não só nesse momento, mas comer verduras, comer frutas, comer comida com prazer, com carinho, sabe? E não ter prazer com o brigadeiro, porque depois não vai ser o prazer do brigadeiro, né? Mas ter o prazer com uma refeição bem feita. Essa receitinha que eu vou dar agora desse pudim de banana, por exemplo, não vai uma gota de açúcar nem adoçante. Então, assim, né, tentar esse tipo de substituto, um abacate batido com cacau, né? Tem tantas opções. Isso tem, né, gente? A gente ensina todo dia, né? Então, assim, tem. Mas eu coloquei essa pergunta para vocês e logo a gente já vai para o próximo horário, até para linkar, porque são as mensagens que a gente recebe. Então, diariamente, nas minhas redes sociais, diretamente, né, e nas do Você Bonita, os relatos são esses, das pessoas que não estão conseguindo manter a calma, muitas vezes, analisar a situação e ter a paciência. E claro que a gente está desgastado, cansado, é muito difícil, mas que não conseguem enxergar algumas possibilidades. Que vão além da questão da comida. Então, isso é um tema até, eu acho que multidisciplinar. Eu gosto de debater com vocês, porque são mulheres inteligentes, são mães, também têm a profissão e a especialidade ligada a essa questão da alimentação e da saúde como um todo, mas que também têm opiniões ali pessoais. Então, eu acho que é legal pra gente envolver todo mundo nisso. E você de casa, por favor, daqui a pouquinho vão rolar as perguntinhas, mandem pra gente, tá? Então, ainda pensando nessa análise, vamos pro próximo horário. Pri, por favor. Então, só pra gente fechar aqui, Carol, só um minuto, o que eu acho importante para quem está assistindo, né? Às vezes isso é uma questão química. Tá. Então, esses neurotransmissores podem estar baixos. Então, por mais que existam várias possibilidades, a pessoa não consegue ter esse controle. Então, acho que o primeiro ponto, assistir a Carol, porque ela dá muitas orientações. 3, Nossa, você é bonita, vamos tentar fazer uma reconstrução, um planejamento do nosso dia com essas dicas. Não conseguir, tá muito difícil, não se sinta culpada. Porque muitas vezes é uma coisa física, que nem a gente comentou da questão da rejeição da mãe, porque o hormônio tá baixo. Às vezes pode ser que o seu esteja baixo agora. Então procure uma ajuda. Não se sinta culpada. Eu acho que tem muita gente que tá querendo dar a mão agora, né? Sem dúvida. Gabi, põe pra gente. Então, vamos lá. Que depois do nosso almoço, lá no meio da tarde... Já tá... às 16. Isso. A gente vai fazer um break. E, de novo, do mesmo jeito que a gente ligou para alguém conhecido, que a gente teve essa interação, a gente vai pôr o nosso corpo em movimento.
A gente está trabalhando home office, a gente está no meio do nosso trabalho, a gente tem uma certa limitação das coisas que a gente pode fazer. Então, a gente orienta muito fazer um alongamento, 10, 15 minutos. Mas é muito importante que a gente tenha essa rotina de parar e pôr o corpo em movimento, 15 minutinhos, sair daquele ambiente, causar um prazer. E aí, quando é finalizado o trabalho, lá para as 18, 19, né, cada um tem a sua rotina, é aqui, não é? Isso, 18. A gente fazer realmente uma prática de atividade física. Seja uma prática indoor, através de muitas vezes elástico, uma musculação, colocar uma música, um funcional com os filhos, eu tenho uma paciente que eu achei muito interessante. Ela falou que uma vez por semana ela faz a aula em Zoom, elas têm as aulas individuais da academia, cada uma na sua, mais uma vez por semana fica todo mundo junto. Então, enquanto eles estão fazendo aula, eles estão tagarelando, brincando, e aí depois da aula, em conjunto, por por online, Aplicativo. por Zoom, por aplicativo, elas param e tomam um suco, uma água de coco e ficam batendo papo. Então, é de novo, né? Os relacionamentos, é a atividade física gerando neurotransmissores que levam ao prazer e bem-estar. Tá bom? Muito legal. E essa ideia de unir os amigos mesmo fazendo por aplicativo é fantástica. Eu e minhas amigas, pelo menos de 15 em 15 dias, a gente faz o momento, a gente brinca que é o momento do vinho, porque a gente fala de vinho, todas gostam, estudam, degustam, leem livros e tal. E a gente discute um monte de coisa, que não é só ligado assim, a coisas assim, também tão básicas. A gente vai além para colocar ponto de vista, entender. Gente, a gente cresce tanto, né? E eu acho que muda a semana. Muda o dia, a gente amadurece e consegue enxergar as coisas diferentes quando a gente escuta a visão das outras pessoas. Claro que tem que ter muita humildade para isso, não é? Nesse momento todo mundo, a gente tem que, pelo amor de Deus, vamos ter humildade para ouvir a opinião das outras pessoas para poder dar a nossa também, porque o negócio não tá tão simples assim. É um momento para ser bom, para gerar neurotransmissor do prazer. Do prazer, isso mesmo, e pra gente evoluir, certo? A gente vai colocando aí as pitadinhas de dicas. Então, você quer inserir alguma coisa, Pri? Já tem o jantar. Gabi. 19, Pri, você pôs? Isso. O jantar é seu, Você pode queria escolher o horário. colocar alguma coisinha, tanto ali no alongamento quanto enfim, aqui às 18, na atividade física, você queria inserir alguma coisa para comer? Tamo nessa daí, de castanha, frutas, abacate. Vamos? E aí, depois do jantar, que acho que é parecido com o que a Gabi colocou para o almoço, Com as carnes, uma outra né? proposta que a gente tem é recordar bons momentos, né? A gente está na área da tecnologia, de foto, né? Quantas pessoas estão com saudades de fazer, mesmo que sejam pequenas viagens, pequenos passeios, vamos recordar, né? Então, existem até alguns aplicativos pelo celular que você consegue, na verdade, organizar suas fotos por viagens e passeios. Poxa, que bom momento fazer isso. 15 minutos por dia eu vou lá, vou pegar as fotos de uma viagem, escrevo o que eu senti, relembro aquele momento gostoso. Então, ou seja, são várias... Puxa, Pri, mas eu não sei se eu tenho uma foto de viagem. Então, pega uma foto de um passeio que você foi no Jardim Botânico, que você visitou algum parente querido. Eu acho que essa é a ideia, recordar bons momentos. E, por último, a meditação. Pri, mas eu posso fazer meditação de manhã? Pode. Posso fazer meditação à noite para melhorar? Porque assim, como a gente está numa ansiedade muito grande, às vezes esse cortisol está alto, Carol. E a gente atrapalha a qualidade do sono. Meditar nesse momento vai fazer com que o nosso sono seja melhor, que a nossa energia para o dia seguinte esteja melhor, né? Sem dúvida. E, Cá, uma coisa que eu queria falar de meditação, eu sou super assim, né? Eu também. E minha irmã é toda zen, dá aula de yoga, você precisa meditar. Para mim, meditação era não pensar em nada, E na verdade não, né? Eu aprendi a meditar. Então você pode pensar, mas daí você volta para a respiração de novo. Pensa, volta para a respiração. Esse seu pensar é que vai trazendo o autoconhecimento, né? Então e que acalma também, né? Sim. Ai, gente, é muito gostoso. Eu gosto quando acordo de fazer o alongamento com um pouco de meditação. Cada dia tem o seu tempo. É o tempo ali do momento. Exatamente. Mas, nossa, levanto outra. É impressionante. Eu acho que vale a dica aí pro pessoal começar mesmo. E só uma coisinha, desculpa, Claro. Cá, que eu queria Imagina. falar. A gente falou, né, de amigo, tal. É muito bom a gente ter um amigo alto astral, né? Que fala bobeira, que dá risada, que... E você, Cá, você faz esse papel para muitas pessoas aqui. É verdade. Eu e eles, né? Porque eu me Sim, divirto com que é os meus sempre alto meninos. astral, tal. Então você tá em casa, tá sozinho, não tem uma pessoa muito alto astral para ligar?
Liga a TV que você já faz às vezes, cara. Não, e você sabe que tem algumas pessoas, eu assisti aí alguns vídeos de pessoas criticando outras pessoas, enfim, criticando mas também numa visão, assim. Mas as pessoas estão tão felizes mesmo com tudo isso que está acontecendo? E aí, gente, entra outra questão. É a forma como a gente escolhe passar por isso. Então, enquanto você tiver coisa para agradecer, sorria. É o meio cheio. É o meio cheio. Porque começamos um assunto ligado a cortisol e ocitocina. Estamos falando de hormônios, como é que a gente diminui esse cortisol, como é que a gente aumenta a ocitocina de forma natural. E a nossa receita vai ao encontro, que é uma quiche de aveia, toda cremosa, que a Gabi vai preparar. Tô louca para experimentar, né, doutora? Estamos aqui já babando. E é um doce de banana, né? Ele é tipo assim... Um pudim. É um pudim mesmo, né? Bem cremosinho. E não vai nada de açúcar, a Gabi já disse, tá? Então eu vou passar os ingredientes da massa e do recheio da nossa quiche. E já perguntinhas do público. Vamos lá, vamos passar bem hoje na tela. Olha o que a gente vai precisar. São 3 xícaras de chá de aveia em flocos. A gente vai usar 2 colheres de sopa de gergelim. 3 colheres de sopa de manteiga ghee, temperatura ambiente. 2 ovos inteiros. Sal a gosto. Aí, para o recheio, a gente vai usar 1 colher de sopa de azeite, meia cebola picada, 1 tomate pequeno picado, 2 dentinhos de alho também picados, 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado, 3 colheres de sopa de azeitona picada, 100 gramas de cream cheese light, 3 ovos grandes e inteiros, 150 ml então de leite desnatado, 2 colheres de sopa de queijo ralado para polvilhar, salsinha e cebolinha a gosto, sal e pimenta do reino também a gosto. Vamos lá, Gabi. Vamos Por onde lá? começamos nossa quiche? Vamos fazer primeiro a massa, tá? Cá tem várias variações e eu vou falando para vocês. Essa aqui eu vou fazer 1,5 xícara de farelo de aveia, Tá. com 1,5 da aveia grossa. Tá. Gabi, posso fazer com farinha de amêndoa? Pode. Pode ser com farinha de coco, o que quiser, dá para você mudar, tá bom? Daí eu vou colocar o gergelim, até por uma questão de aumentar valor nutricional mesmo, tá? Então tem bastante cálcio, eu acho que é uma coisa bem legal pra gente colocar. Sem dúvida. Daí a gente vai com a manteiga. Nesse caso, pode trocar por azeite ou aquele óleo de coco sem sabor, para quem prefere, ou você prefere mesmo que seja manteiga? Pode, sem dúvida, Cá. É que a manteiga, ela dá é mais fácil, vamos dizer assim, de fazer a massa, mas pode sim. Daí eu vou bater os 2 ovos, colocar aqui dentro. Bem fácil, Cá. Um pouquinho de sal. Ah, Gabi, posso fazer essa massa para fazer uma torta doce? Sem dúvida, não põe o sal e põe um outro recheio. Tá bom. Tá? Pode pôr pasta de amendoim integral com cacau, pode pôr o que quiser. Daí, Cá, a gente vai misturar isso daqui bem. Vou fazer como a velha nona. Isso, mão na massa. Ó. Tem perguntinha, Cláudia, enquanto isso? Então, na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. A Gabi vai dando ponto. Pergunta pra doutora Priscila Sócia. Rosane, um beijo pra você. O nível desses hormônios pode ser detectado através de exames de sangue? Carol, essa é uma pergunta que eu acho que é muito interessante, porque assim, várias pessoas vão aos médicos e muitas vezes é dosado serotonina,
dopamina no sangue. E assim, o que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui? Sim, a ocitocina ela pode, através de alguns kits laboratoriais por radioimunoensaio mais novos, a gente consegue detectar. A grande questão não é o quanto eu detecto no sangue periférico, são os níveis de ocitocina em sistema nervoso central. Então hoje a gente não tem uma padronização. Então a gente tem teoricamente um valor do que seria normal na população, mas não necessariamente o que a gente tem em sangue periférico é o que a gente reflete os níveis que realmente são do hormônio ativo. Então a gente hoje não recomenda que eles sejam dosados para ver se está baixo ou não. A gente escuta o paciente, a gente entende o quadro clínico, a gente vê quais foram as indicações de tratamento que já tem comprovação científica, individualiza, às vezes mesmo sem comprovação. Se aquele paciente, pelo know-how e conhecimento que eu tenho, possa se beneficiar de uma ação, de um outro tipo de tratamento, a gente vai conversar com ele. E a prolactina que você citou, doutora, no início, tá associada? Sim, a prolactina não. A prolactina ela é um hormônio que, embora ela seja produzida em sistema nervoso central, a ação dela é periférica. Então ela cai em corrente sanguínea, tem uma ação sobre as células do nosso corpo, as dosagens laboratoriais, séricas, são sim validadas, tanto para tratamento de prolactinoma, de hiperprolactina, então deve ser dosado quando o paciente tem um quadro clínico compatível com o aumento de prolactina. Tá aí, gente. Bora, mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente, na tela. Obrigada, Elaine, um beijo pra você. Lindonas, ai, adoro quando elas já escrevem assim. Adorei, Elaine. Eu percebo que trabalhos manuais me ajudam com a ansiedade. Faço crochê, poemas, que demais! Não, tá tudo bem. Ajudam nessa questão hormonal mesmo? Cá, todo comportamento que te der prazer ajuda. Tá aqui, é prazeroso. Falar com a Pri, outro dia a gente fez uma live, foi super legal. Ai, que demais! Ai, cozinhando é uma delícia, vou passear com... Qualquer coisa que te deixe feliz vai ajudar nessa questão hormonal. É verdade. E nessa atividade dela de crochê, quando a gente faz um artesanato, o que a gente vai fazer com aquilo? Vai decorar minha casa? Eu vou dar para alguém? Então, de novo, as interações sociais, Então, esse artesanato que você está fazendo é mágico. Você pode dar de presente para alguém, pode fazer você interagir com alguma pessoa ou recordar algum momento bom. Puxa, olha, essa roupa foi algo que eu fiz em tal época. Então, assim, memórias e interação. Com esse artesanato, ele abre um mundo para você. Eba, um beijo, Elaine, obrigada. Vamos lá, Gabi. Cá, aqui, ó, a massinha fica mais ou menos assim, ó. Ela tá uma farofa, vamos dizer, mais densa. Tá. Que olha o que eu fiz aqui, ó. Só amassar, a gente já deixa ela assim. Tá bom. Fura com o garfo E forno 200 graus, 10 minutinhos. Tá. Tirou, fica bonitona assim, que nem essa que eu já trouxe. Oba. Aqui, cá, já comecei a refogar no azeite cebola e alho, tá? Vou colocar o nosso frango. Ai, gente, mas isso é bom, né? Nossa, não, frango desfiado, olha, eu vou dizer, eu sou viciada. Tomate. Tomatinho. Daí, cá, eu vou bater esses ovos aqui. E nos ovos eu já vou colocar o leite e o cream cheese. Tá. Ai, pode ser creme de ricota, pode ser requeijão, pode. Tá? Essa parte que vai dar cremosidade. Que vai da dar a massa. cremosidade. Aí, ó, refogou bonitinho. Por uma Esse seu se pimentinha. desfia como? Você dá chacoalhada? Isso é meu enteado que foi. Meu João. Isso aí, viu? João, Beijo vem pro cá. João. Chacoalha pra mim. Você viu, assim, não, e fica bonito assim, né, o desfiado, aquele desfiado longo, eu adoro, acho lindo. Olha lá, dá pra dar mais vontade, fica mais gostoso. Azeitoninha. Daí, cá, mistura isso daqui, Ah, você leva pra panela. levo na panela. Tá, entendi. Pra tá mais, né? Daí ele já dá meio que uma cozida, né, esse ovo aqui, porque tá no fogo, tá quente. E é assim mesmo, porque acelera o processo do forno, Entendi. tá? Então, ó, só isso. Põe a nossa salsinha, que a gente colheu aí da sua horta. Ai, você viu que linda que tá a nossa horta? Demais. Ai, vou fotografar, botar nas redes sociais, tá demais.
Aí. Ai, vamos, diretora, que bom. Logo, logo teremos pautas lá. E um beijo pra Fuzi, nossa coordenadora que montou uma mesa linda. E olha o detalhe, tá? Ela colocou uma lavanda nos nossos guardanapos de pano. Olha. Um beijo, obrigada. Olha, isto é carinho. Isso a gente já abre o sorriso. Já liberou ocitocina, já foi bom. Foi ótimo. Pronto. Cá, olha lá. Um belo de um parmesão. E forno. 10, 15 minutinhos até dourar. Só o ponto do ovo, né? Ele Só. também cozinhar, não. Só isso. Bom, hein? Já já a gente vai experimentar. Vamos então para o nosso pudim de banana. Olha isso, é muito fácil. A gente vai usar 4 bananas maduras, amassadinhas ou passadas no processador, 400 ml de leite, 4 ovos inteiros, canela em pó e mel a gosto. Nossa, tá linda. Gá, você quer colocar essa no forno? A que tá pronta, aqui só falta o forno, que eu acho que o nosso forno também tá aquecidinho, só para ficar. Eu acho que os meus meninos já estão de olho, né? Eu também tô achando. Você percebeu a mesma coisa que eu? Eu acho que... Então eles estão olhando assim, ó, tipo, põe no forno, né? Põe no forno. Pronto. Aí. E saudável, melhor ainda. Essa aqui já é a de vocês, ó. Ótimo. Cá, como eu sou uma mulher de 1001 coisas, nós não vamos amassar e passar essa banana em processador nenhum. Nós vamos cortar e tacar no liquidificador. Certo, ótimo. Melhor assim. Simples. Simples assim. 4 ovos. 400 ml de leite. E 4 bananas, que eu vou cortar agora para ela não ficar escura. Ah, eu quero fazer maior. 8 bananas, 8 ovos. Ah, entendi. Ah, é verdade, porque é tudo 4, né? São 4 bananas, 400 ml de leite e 4 ovos, então não dá nem pra esquecer. Ah, Gabi, mas ó, não gosto totalmente sem... Posso pôr xilitol? Pode. Tá? Nossa, é fácil mesmo. É fácil. Nós aqui, Cá, vamos fazer em forno. Tá. Há a possibilidade de fazer na panela de pressão. Então, coloca na forma de pudim, põe um pouco de água e 15 minutos na panela de pressão. Eu vou fazer aqui em banho-maria. Moderno isso. Viu? Sério? Aí Sério. põe dentro da pressão? Da pressão. Já na forma? Já. Esse capítulo eu não estava sabendo, doutora. Essa parte aí eu ainda nunca tentei. Tá, pega uma panela de pressão, põe um pouco de água, a forma de pudim dentro e põe pressão. Pegou pressão, 15 minutos foi. Vamos Parabéns. bater? Sobe o som, Galdino. Muito. Eu vou fazer para vocês. Meu pai. Vê se vai. Vai ir. Vai ir. Vem tu. Salve-me. Aí. Ó, essa eu fiz em casa numa forminha individual. Tá. Olha que bonitinho. Ficou fofo. Gente, fica igual pudim. Aqui eu vou fazer nesse ramecan, que nem eu fiz ali. Obrigada, Evair. Então, Cá, ó, nós vamos colocar na forma, sem untar, sem caramelo, sem nada. Tá. E coloca um pouco de água nessa travessa. E daí a gente coloca água quente. Tá. Aqui, deixa eu pegar. Deixa eu desligar pra você. Enquanto você Isso coloca aqui. a perguntinha do público na tela. Tá demais isso hoje, gente. Gastronomia. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Pati, obrigada, um beijo. Eu não costumo comer carboidratos de manhã e na hora do almoço, porém, às 16 horas, tenho muita vontade de comer pão ou doce. Tem alguma alternativa? Olha, Cá, aí tem várias questões, Patrícia. É aquela individualidade que a gente sempre fala, né? Então, assim, tem pessoas que estão com uma desbiose intestinal, então tem dificuldade na produção de serotonina. Tem pessoas que têm uma ociosidade maior, Tá. né?
sempre, assim, no final da tarde, então fica um pouco mais compulsivo. Então, assim, está envolvido muitas questões. Eu sugiro que você faça um teste. Coloca, assim, uma aveia de manhã, um carboidrato, assim, de lenta absorção, de baixo índice glicêmico. Pode ser uma batata doce, pode pôr aveia, fazer um ovo batido com aveia. Tá. Sabe? Então eu acho que é uma maneira de você melhorar isso. Tá fantástico, né? Eu vou experimentar. Amém, pelo amor. Ou tentar colocar, Carol, né? Assim, muitas vezes, se realmente for uma proposta dela, né? Adorei a ideia da Gabi, tentar colocar para diminuir essa vontade à tarde. Mas se por qualquer motivo for uma proposta que ela já tem feito há muito tempo, se sente bem e ela queira manter assim, coloca algumas orientações saudáveis que a Gabi traz pra gente nesse horário. Tá. Então, ou seja, o fato dela comer um doce ou um pouquinho mais de carboidrato, isso não significa que ela esteja fazendo algo errado. Às vezes, na verdade, o corpo dela está precisando disso naquele momento, contanto que seja numa quantidade, com um limite, e a gente possa fazer boas opções. Então, ou seja, a gente tem muitas formas de colocar algo doce, mais saudável, para poder trazer uma satisfação esse horário. Gente, só posso agradecer. Vocês sabem que eu sou fã de carteirinha. Comam, sejam felizes. Meninos, tem muita torta para todo mundo, tá triste. Muito obrigada. Sempre uma bela discussão, a gente, né, sai da caixinha, pode abrir aí esse leque, eu sei que o público adora, claro que elas voltam, então assim, façam as receitas. Li, você guarda pra mim, porque eu quero comer assim na sequência, porque eu vou comer o salgado depois doce aqui. Olha que coisa mais bonitinha esse doce. Tá lindo. Gabi, você arrasou, gente. Depois Pudim. você me conta se você gostou mesmo, hein? Eu faço questão. Bom, eu vou experimentar já, que a Glaucia disse que nós não temos mais tempo pra nada, né? Porque eu já estourei. Como é que pode, né, gente? Que delícia. Geladinho. Muito top. Nossa, mais gostoso que pudim. Corre, aproveita, faça, né? Use todas essas dicas das meninas. Eu vou passar os instas, então, para todo mundo seguir. E voltem logo, por favor. O programa fica muito bom com vocês. Vai lá no Insta, então. Quem quiser acompanhar o trabalho da doutora Ana Priscila Sóguia, endocrinologista, @Actalive, tudo junto. Que é a clínica, tá? AKTALIV, @Actalive, tudo junto. Vou deixar um WhatsApp para vocês de contato. 944-850095. 944-850095. E o Instagram da nossa querida NutriChef. Ai, Gabi Esteves. @nutricionista Gabi Esteves, o Gabi com Y. @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. Um WhatsApp de contato 999343631. 999343631. Aí um agradecimento às frutas e legumes lindos que vocês viram na pauta, né, no início, é da Will Fruit Quitanda. Vou deixar um WhatsApp deles também. Bonitos mesmo, viu? 94794-4633. Obrigada, viu, querido? Vocês arrasaram.